Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, sempre glorificando a Deus pela sua presença. Por isso, começo o programa de hoje desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, a sua parentela, sobre toda a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz desse dia bonito e agradável que Ele fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o comércio da fé. Será que a fé tem sido comercializada? Aonde começou, como começou e como ela tem sido comercializada? Muito bem, para participar do programa de hoje, me ajudar aqui, eu convido ele, que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna, Leandro Rodrigues. Bem-vindo, Antenados na Geral. Graça e paz, Pablo, graça e paz a todos os nossos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui debatendo esse assunto muito relevante para a gente. Também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul, é dirigente de uma congregação na Rocinha, meu amigo Bruno Albino. Bem-vindo, Antenados na Geral. Valeu, Pablito, é uma alegria estar aqui mais um dia com meus amigos aqui. Eu creio que será um dia abençoado e o nome do Senhor será glorificado. Para participar também ele, que é pastor vice-presidente da ICER, é líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula. Bem-vindo, Antenados na Geral. Uau, muito bom estar aqui mais uma vez, Pablo, que mais um dia Deus nos abençoe em podermos ajudar muitas pessoas que têm dúvida em relação a esse tema. Para participar também ele, que é líder do projeto Tempo é Agora, Michael Lima. Mais uma vez, obrigado e vamos lá. Vamos lá, então. É bem verdade que uma das teologias mais recorrentes em nosso tempo é a teologia da prosperidade. Muitos creem que quanto mais posses e bênçãos materiais se tem, mais de Deus elas têm e mais cheias de Deus elas são. Porém, muitos têm se aproveitado em algumas comunidades de fé deste pensamento relacional com Deus. Hoje, vamos falar sobre o comércio da fé, quando as bênçãos se tornam uma moeda de troca. Pastores, como surgiu essa concepção de relacionamento com Deus baseado nas bênçãos? Com mais notoriedade, no século XVI, na Reforma, a Reforma ela serviu justamente para combater isso, né? A venda a salvação, a indulgência, né? Você faz para receber, você tem que dar para ter, e a reforma ela veio para combater justamente isso. Então, eu acho que ali começou, Lutero fez aquela reforma, foi um grande sucesso, e eu acho que a gente está precisando de outra. Só que a grande pergunta é, por onde começar a reformar e que igreja reformar? Parece que naqueles dias, né, antes da reforma, a salvação era vendida por dinheiro. Isso, né? Você tinha até um jingle lá que dizia que quando a moeda no gasofilaço tilindar, a alma do purgatório salvará. Como se pudesse, as pessoas iam para o purgatório, ia para o purgatório, e se você tivesse uma vida piedosa, tivesse créditos, porque tinha um mínimo de crédito. Se você passasse do limite, tivesse uma vida acima da normalidade, você tinha crédito. E esses créditos você podia vender ele para salvar gente que não teve crédito, como foi salvo. Então era uma espécie de venda, de tirar o cara do purgatório e levar para a salvação. Então, parece então que foi nessa época aí. A bula papal. Era uma comercialização. Comprava um papel e tirava o cara lá de cima. E até porque a Bíblia não tinha acesso a todo mundo. Então, os papas ali faziam o que quisessem. Podia pregar o que eles quisessem, o povo tinha que acreditar, porque a palavra estava na mão dos caras. Se a palavra era só para quem tinha dinheiro, então eu queria ter dinheiro para ter a palavra. E, como foi falado aqui, precisa de uma reforma, porque parece que hoje em dia está parecido com isso. Você vale o que você tem, não o que você é. Mas isso é por falta do conhecimento, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é você depender de Deus, ter hoje para depender de Deus amanhã. Então é o que nós falamos no Evangelho, que é você perder. Então eu não tenho de sobra, eu tenho o que realmente eu preciso. É claro que tem gente no Evangelho que tem de sobra, graças a Deus por isso. E eu gostaria muito de ter de sobra também, mas eu preciso me contentar também com a prosperidade que eu tenho hoje. É Deus na minha vida, regendo, e eu depender dele todos os dias.
Ei, Michael, a fé nos dias de hoje continua sendo comercializada como antigamente? E de que forma? Existe uma coisa chamada lei da oferta e da procura. Enquanto existirem pessoas querendo enriquecer, vão existir pessoas oferecendo uma riqueza com uma facilitação através de uma oferta, através de uma demanda, através de uma compra, de um menor sacrifício possível no que diz respeito ao estilo de vida, né? A gente entende prosperidade como a financeira, a material, a gente entende a prosperidade como um dom, né? E nem todo mundo tem. O dom é aquilo que Deus dá para quem Ele quer, da maneira que Ele acha melhor. Eu entendo que prosperidade não é ter de tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. Quando a gente tem uma vida tranquila, em paz, e está satisfeito com aquilo que você tem, você vive em paz, isso não te afeta, não te maltrata, e você não é influenciado por essa bolha materialista, capitalista, você consegue viver. A gente entende, infelizmente, que o problema dessa compreensão, desse desejo desesperado por possuir coisas, está muito ligado à influência desse mundo sobre nós. E essa influência dessa sistemática do mundo faz a gente desejar o tempo inteiro querer possuir. E a gente entende que a gente começa a sobrepor ao outro, porque o desejo de todo mundo é ter prosperidade não para se sentir melhor consigo mesmo e nem para promover alguma coisa melhor para sua família. O principal objetivo de quem quer ter prosperidade financeira é poder se sentir melhor com relação ao outro. Esse é o grande problema. Tem um vídeo que eu sempre lanço no Facebook, que é do pastor Ariovaldo Ramos, que eu gosto muito, e perguntaram a ele: pastor Ari, eu quero ser rico, Deus pode me fazer rico? Aí o pastor Ari: pode, filho, mas como? Não, Deus vai te fazer rico quando você entender que o pão não é seu, que o pão é nosso. Deus vai te dar para você distribuir e abençoar outras pessoas. E hoje nós vemos uma troca muito clara, porque existe um povo ganancioso. O ser humano em si, por causa da herança adâmica, nós somos gananciosos. Todos nós lutamos contra isso. O Evangelho combate isso. Mas dentro da nossa essência há uma ganância. Há um desejo de ter, há um desejo de ficar rico. Quem falar que não existe isso é uma mentira. A ganância no ser humano existe, mas o Evangelho combate essas questões. E a questão da prosperidade, nós precisamos entender algo, que Deus já nos prosperou. Deus já nos abençoou. Não existe barganha com Deus, não existe troca com Deus. Não tem como eu trocar com Deus aquilo que Ele me deu. Eu falei: Deus, eu quero trocar contigo. Eu vou te dar o que tu me deu para você me dar algo que eu ainda não tenho. Como assim? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se eu tenho casa, foi Deus que me deu. Se eu tenho hoje uma família, foi Deus que me deu. Se eu tenho saúde, foi Deus que me deu. O princípio não começa eu dando para Deus me dar. É isso que Paulo vai ensinar em Corinto, capítulo 9. Ele vai dizer que primeiro ele dá semente ao que semeia. Se eu tenho semente para semear, foi Ele que me deu. Se eu tenho um pão para comer, foi Ele que me deu. Tudo inicia nele. Eu vejo um texto de prosperidade ali no Salmo 23, né, Salmos 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso eu vejo a verdadeira prosperidade. Porque no original é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Que Ele é a minha prosperidade. A presença de Deus é a minha suficiência. Né? Isso que é interessante. Agora, uma coisa é prosperidade. Outra coisa é teologia da prosperidade. Quando que surgiu a teologia da prosperidade? Porque parece que ela caiu como uma luva. Porque a gente sabe que a teologia, ela é filha do seu tempo. Cada tempo é gerada a sua teologia criada. E a teologia da prosperidade é algo recente. A das indulgências não, mas a prosperidade, porque também teve aquele período daquela teologia das carmelitas dos pés descalços, né? A teologia franciscana, que o cara tem que sofrer, que o evangelho tem que se humilhar, não pode ter nada, que o cara... Né? Aí agora a teologia da prosperidade, meio a essa teologia franciscana, caiu como uma luva, porque o cara estava sofrendo. Meu Deus, então Deus então tem pensamentos bons na minha vida também, secular e material, só que aí também eu vejo que foi para o extremo. Foi para o outro extremo. Assim como a teologia franciscana foi para um extremo, a teologia da prosperidade foi para um outro extremo também, que aí já vai achando que Deus é o Deus do ouro, dono do ouro e da prata, e por isso... Será que foi ali com Constantino o início desse pensamento de riqueza que a igreja recebeu? Porque antes de Constantino parece que não tinha, né? Essa coisa da igreja pensando como templo. Aqui no Brasil, vamos resumir um pouco a história. Aqui no Brasil, ela vai sofrer uma influência a partir da chegada de Benihim. Benihim vai trazer uma influência muito grande
vai trazer uma influência muito grande acerca da teologia da prosperidade. Ele que vai trazer e vai influenciar os pastores neopentecostais que vão propagar, e são conhecidos e estão aí na TV. Não aqui, né? Nessa TV não, na outra. Não, em outra. E vão propagar essa teologia dizendo, se você der, você vai ganhar muito mais. Só que ninguém fala isso lá na Rocinha. São eles. Só que ninguém fala isso na Rocinha. Mas irmã lá pobrinha, falei, irmã, dê tudo. Porque isso é melhor do que jogar na Mega Sena. É melhor do que jogar na Mega Sena. Tu dá R$10 e tu ganha 100 vezes mais, é certeza, irmão. Eu vou dar R$1.000 todo culto. Mil, eu vou ficar rico muito rápido. Que coisa muito louca. Então, vai surgir essa influência a partir de Benny Hinn, de movimentos. Aí, o que eles vão fazer? Sempre vão gerar um movimento, um milagre, uma manifestação para implantar teologia. Porque o que acontece nos dias de hoje, alguns profetas que planejam a cura, é só tu procurar no YouTube, a cura é totalmente planejada. Depois que ele planejou a cura, ele diz, Deus me revelou. Aí o povo, que revelação, Deus está me revelando 100 pessoas com R$100. Aí todo mundo, meu pai, tem que ser de Deus, tem que ser de Deus. E essas 100 pessoas vão receber um milagre, vão receber a vitória. Aí o povo ganancioso faz o quê? Pega os seus 100 e dão. Mas tu fala, tem alguém ali sofrendo, vamos dar R$100 para abençoar. Ninguém dá, porque isso está ligado à ganância. Por isso. Alimentando o outro, né? Agora, historicamente, é o que você falou, né? Historicamente, com Constantino, quando a igreja ela sai da arena e vai para o trono, entre aspas, né? Porque Constantino se dizia crente, mas de crente não tinha nada, a igreja sai do viés do martírio, sai da sombra da perseguição e passa agora a reinar, vamos dizer assim. Ali, para mim, começou. Por quê? Entenderam que ser cristão não é morrer mais. E o Steven Lima tem uma palavra que eu gosto, que eu acho legal. Ele diz assim, a igreja perdeu quando não tem mais ninguém para o matá-lo, querendo matar. Então, quando não tem mais ninguém... Hoje ninguém quer matar mais crente. Que pena. Acabou. Ninguém quer matar mais crente, acabou. Agora, ser crente é ser rico. Ser crente, ser cristão é ter bem. E se um crente morrer com um tiro na cabeça, pode ver que ele estava em pecado. Alguma coisa aconteceu. Um crente não pode morrer assim. O justo tem que ter uma morte... entendeu? Então, é essa cultura do evangelho de ganhar. Só ganhar e nunca perder. Então, historicamente, eu acho que Constantino teve, sim, uma influência. Isso. Né? A prosperidade, ela, como foi falado, é a lei da procura, né? Da oferta e da procura. Da oferta e da procura. Por que existe? Porque existe muita gente carente dessas coisas, dessa influência que o mundo está fazendo. Eu entendo que isso aumentou com o avanço da internet. Porque esses dias eu estava até escutando um testemunho de alguém que estava lá na França, de frente para a torre, né, e fazendo a famosa selfie e mostrando que, poxa, estou bem, caramba, olha só como que Deus está me abençoando. Só que essa prestação vai vencer mês que vem, ela não sabe nem como vai pagar o cartão de crédito que ela comprou a passagem para ir para Paris. Mas essa vontade, essa sede de mostrar que, ó, sou próspero, tem afetado a consciência das pessoas. Aí o que ela vai fazer no dia de pagar? Ela não trabalhou, ela tirou onda. Mas eu vou lá na igreja na Rocinha, que lá tem uma... Não, lá não. Lá não. Tem uma igreja que... Se a igreja vai vir 100... Vai lá não. Descem. Agora, por que os pastores chegam... Mas engraçado, falando do Instagram, o Instagram todo mundo é feliz, né? Não tem ninguém triste. É só... todo mundo é rico no Instagram, todo mundo é maravilhoso no Instagram. Que pinta uma falta de realidade, né? Ninguém... Porque não vai dar curtida. Se você... tirar foto lá com as tuas contas vencidas, aquilo aí não vai dar tanto ibope quanto na praia pegando. Uma das cartas de prisão de Paulo, que é a carta aos Filipenses, que o tema central é a carta da alegria, né? Alegria ali é o tema de Filipenses. Paulo já começa desejando graça e paz, e depois, um dos capítulos, me falha a memória agora, ele diz que a gente tem que ter a paz que excede todo o entendimento. Então, assim, o cara está preso, está com as correntes nos pés, na mão, desejando paz. Que paz é essa? É uma paz que excede todo entendimento. Então, o que é prosperidade para mim? Prosperidade para mim é, às vezes, eu estar preso, mas ter a paz de Cristo reinando em minha vida, a ponto de eu
transmitir essa paz, desejar essa paz. Eu acho que isso é Agora, prosperidade. eu vou pro break, mas o Bruno falou que tem pastores que recebem revelações, né? Deus está me revelando pessoas aqui com R$1.000, com 100. Por que não tem as revelações? Deus está me revelando uma pessoa que vai trazer 100, em vez de R$100, 100 almas para Jesus. 1.000 almas para Jesus. Deus está me revelando que eu vou ter que dar aqui também. Vou ter que dar. Porque Seria diferente, seria uma proposta boa, né? o profeta vai ser beneficiado. Né? Break, mais uma vez aí, tem 3 blocos pela frente, o papo tá muito bacana, muito interessante. Não sai daí, Antenados vai e volta já já. Deus, pois ele é sempre fiel e te dá vitória, os anjos te louvam. A igreja te Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Já quero começar aqui, segundo bloco, agradecendo a Deus pela sua audiência, porque eu recebo no inbox a nossa produção também recebe muita gratidão, pessoas que têm sido edificadas, abençoadas. Mande seu nome, o bairro, o estado onde você mora, a igreja onde você congrega, que eu quero aqui agradecer o seu nome. Bota lá seu nome todo, manda para mim, manda no nosso inbox, que eu quero te agradecer publicamente, porque a sua presença é importante para nós. Lembrando que esse programa vai para o canal que temos no YouTube. Vários temas dos mais diversos, inclusive esse. Vai para lá, você pode rever. Compartilha lá, nos ajuda a divulgar esse programa. A página no Facebook também. Visita, curte, segue a gente lá. É muito importante a sua participação. Lembrando que você tem o privilégio e a oportunidade de se tornar um semeador. Faça parte dessa grande obra que Deus está realizando. Seja um semeador, colabore para que possamos continuar pregando para o Brasil e para o mundo até a volta de Cristo. Muito bem. Quero aqui deixar mais uma perguntinha. Pastores, já que estamos falando sobre bênçãos, a bênção de Deus estão relacionados a coisas materiais? Como é que a gente pode interpretar isso? Deus abençoa materialmente, mas as bênçãos de Deus estão relacionadas a isso? Eu costumo dizer que se Deus escolher manifestar o seu amor pelas pessoas dando coisas, preste atenção, se Deus, por acaso, escolhesse manifestar o seu amor por alguém dando coisas, o seu amor seria injusto. Porque sempre existirá alguém que vai ter uma coisa a mais do que o outro. Mas o amor de Deus é igual. Se um irmão tem um carro maior, mais caro, com um ano mais novo, com uma quilometragem menos rodada, e tem um irmão que tem um carro mais velho, com um ano mais rodado, quer dizer, então, que Deus ama mais o irmão que deu um carro mais novo e ama menos o irmão que deu um carro mais velho? Isso, na verdade, não é. As bênçãos de Deus não se manifestam através de coisas. O propósito de Deus não é necessariamente fazer... Agora, essa compreensão, ela não é nova. Ela é uma compreensão antiga. O jovem rico, quando chega para Jesus, ele fala sobre toda a sua vida religiosa e ele ostenta sobre todo o seu carinho com o Senhor, mas quando Jesus fala para ele sacrificar a sua riqueza, ele tem dificuldade. Então, você percebe que a proposta de Jesus nunca foi ter um seguidor rico, mas sim uma alma salva. A proposta dele não era necessariamente ter alguém que andava na igreja de Jesus com uma pessoa que fosse com uma riqueza. A gente vê Jesus sendo levado na tentação para cima de um monte e ele mostra todas as riquezas dessa terra e diz assim, isso aqui tudo eu vou te dar. Quem leva as pessoas para cima de um monte para oferecer riqueza não é Jesus, é o próprio diabo. Então, a nossa compreensão está muito confusa e a gente precisa de voltar para a essência do evangelho. A igreja, quando ela começa... 2 irmãos entrando na porta do templo, tem um aleijado, aí o aleijado pede, né? Está pedindo ouro e prata, e ele diz, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta. A igreja, quando ela começa, ela não tinha ouro e prata, mas ela tinha o levanta e anda, né? Hoje a gente tem ouro e prata e possivelmente a gente perdeu... Agora, assim, é claro que a promessa de Deus, a bênção, não está relacionada somente ao bem material, mas também Deus tem... Não tenha dúvida, mas isso não é um... Sim, Deus abençoe, mas a promessa que Cristo deixou está em Mateus 6, 25 ao 33, que ele vai dissertando. Antes de falar desse assunto, ele vai falar sobre o Deus, vai falar sobre Mamon, que devemos adorar só um Deus, não devemos estar presos às riquezas. Aí ele vai dizer, por que andais ansiosos com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com a vez de vestir? Aí ele vai dissertar toda essa ideia e ele vai terminar dizendo, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas, não todas as coisas, ele está dizendo, todas estas coisas que eu vos falei, vestir,
beber e comer, é comigo. Eu garanto, eu vou providenciar, eu vou mandar. E, irmão, descrer que Deus cria situações dentro daquilo que fazemos, dentro da nossa profissão, cria oportunidades, também parte para um caminho errado. E não foi o que o Michael falou, e não é que estamos falando. Deus tem poder, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é poderoso para dar casa. O meu carro, por exemplo, Deus me deu. Deus me deu. Eu não tinha dinheiro, aí chegou um empresário, ligou para mim e falou: Bruno, vem cá que eu tenho um dinheiro para te dar, para tu comprar o seu carro. Eu fui lá, ele me deu o dinheiro, eu comprei o carro. Eu vou falar que foi o quê? Foi o diabo? Não foi, foi Deus. E é importante isso, pastor, porque o Deuteronômio diz que se você é fiel, você tem o melhor dessa terra. O melhor dessa terra também é material. É você comer bem, é você vestir bem, é você morar bem, é material. Só que esse texto, ele tem que estar atrelado a esse seu valor. Só é um perigo. Desculpa, Claro. só abrir um parênteses, que esse texto não é doutrinário, porque a nossa fidelidade não está ligada a receber algo da parte do Senhor. Senão eu começo a ser fiel, não porque eu tenho que ser fiel a Deus pelo que Deus é. Tem que estar ligado a esse versículo, buscar em primeiro o reino dos céus. Porque aí, o seu bem não é só para você. O melhor da terra não é só para você. É a proposta que você vai... Para que você vai ter tudo aquilo? Por exemplo, esse homem que te abençoou, ele teve para te abençoar. O dia que você tiver, você vai ter para abençoar alguém. Essa é a proposta, né? o propósito do evangelho. Mas Deus abençoa dentro da proporção que a pessoa necessita. Eu sou pai, eu sou pai de um time de futebol, eu sou pai de trigêmeos. Eu tinha necessidade. O carro não veio para mim, Deus usa ele, não é uma questão de vaidade. Não veio numa questão de falar, eu tenho um carro e fulano tem, Deus me deu. É porque não tinha meio de eu me locomover para a igreja com meus 3 filhos sem carro. Deus viu aquilo, não foi bebida, não foi comida, mas era uma necessidade o carro para mim. O carro é uma necessidade. Como é que eu vou andar com 3 crianças dentro de um ônibus com a minha esposa? É impossível, foi uma necessidade. Então, Deus enviou. esse propósito, porque a gente tem um pastor lá na igreja, pastor Antônio, um homem de Deus. Ele não sabe dirigir, a esposa não sabe dirigir. É um próspero, ele pode comprar o carro que ele quiser, ele não tem o carro, não é necessidade para ele, mas tudo que ele tem, ele ajuda alguém, ele abençoa alguém, ele é próspero, ele é um chefe de RH de uma empresa muito grande aqui no Rio, ele pode arruma emprego para muita gente. Esse melhor que Deus deu para ele foi para ele dividir o propósito que é o bênção de problema. Deus é Por essa, exemplo, dividir. o Marco estava falando do trabalho que ele faz em ajudar as pessoas a reformarem a casa. Imagina se esse moço é arquiteto, engenheiro, tem uma empresa de construção Deus vai mandar tudo, você vai ver. Tá entendendo? O melhor dessa terra para ele é para ajudar outras pessoas. A proposta do melhor, da prosperidade na nossa vida, tem que ser com a proposta de Cristo Agora, na nossa Então eu vida. posso associar a bênção de Deus com a bênção material? Também. Claro, só o problema é quando nos torna ganancioso, Prioridade. ou isso como um egoísmo. A gente recebe com Nós desejo temos exemplo simplesmente pra bíblico, gente. nós temos exemplo bíblico lá no período veterotestamentário do Jó. O cara tinha tudo, era temente, íntegro, reto, tal, tinha uma vida espiritual e também a vida financeira bem próspera. Aí o dia que Deus resolveu provar ele, porque como diz Lutero, Satanás é um cão preso na coleira de Deus, então ele só foi onde Deus permitiu. Os amigos dele, que eram teólogos da prosperidade, fizeram campanha com Jó 7 dias. Não deu certo, começaram a virar. Porque eu fiz campanha 7 dias, tua vida tem que mudar, pô. Tua vida não mudou, pô. 7 dias que eu fiz de campanha. A vida de Jó não mudou. Aí quando chega no capítulo 8, eles falam os versículos, até eu peço atenção do telespectador, que é um dos versículos mais mal interpretado. Ele fala, Jó, se você fosse fiel, o teu início seria pequeno e o teu fim seria grande. Aquilo é uma acusação. E as pessoas pegam esse versículo de acusação e fazem campanha na igreja. O cara está acusando Jó. Você teria o teu início pequeno e o seu fim seria grande. Está dizendo, o que você está vivendo é porque tu está em pecado, cara. Olha só, você começou grande e terminou pequeno, não pode. O teu começo tinha que ser pequeno e o teu fim grande. Então, quando você também não entende essa questão do período da aprovação, não entende que Deus também evangelho é perder, que o evangelho é compartilhar, e aí você começa a julgar Deus também diferente. Muda a teologia também. Então eu posso orar para que Deus me abençoe materialmente? Porque eu estou lembrando aqui de uma passagem das irmãs orando, Pedro preso, e aí Deus livrou Pedro da prisão lá pela oração.
das mulheres. Mas não seria né? para pregar o evangelho? Sim. Não, tu vê que elas pedindo. Mas qual é a intenção? Isso aí não Porque seria eu pra pregar o quero. evangelho? Porque eu quero. Não, poxa, eu vi o Michael passando de uma Ranger. Falou assim, eu quero uma Ranger, eu quero uma Ranger, eu quero uma Ranger, para todo mundo ver. Qual é o propósito dessa? Qual é o propósito dessa bênção material? Para o que foi falado aqui no bloco passado? Para eu tirar selfie? Para eu mostrar para alguém que eu recebi e fulano não recebeu? Para qual? Qual o propósito de eu querer mais? Qual o propósito? Expor, demonstrar para alguém que eu sou poderoso, que eu sou rico, ou para abençoar alguém? Ou para ajudar alguém? E tem coisas que são individuais. Não podemos ser lunáticos ao ponto de pensar que todas as bênçãos estão ligadas ao coletivo. Tem coisas que são individuais, particular. Mas, para quê? Para minha vaidade? Para minha vaidade? Para eu me ensoberbecer? Eu fui pegar onda com um amigo meu, aí conversando com ele, né? Aí ele falou, pô, pastor, Deus me revelou. Estava em dúvida em comprar um carro aqui, Deus me revelou que era a Land Rover, que eu tinha que comprar. Aí ele foi e comprou a Land Rover. Evoque, aquela de alto nível, mais de 300 mil reais. Aí eu fiquei questionando aquilo, mas pô, Deus revelou ele para comprar Evoque? Que Deus é esse, né? E eu... Mendigo ali na rua, meu irmão. Eu ficar com o meu Corolla aqui, o cara com uma Evoque. Eu lembrei, eu com o meu carrinho, eu fazendo um propósito de oração no monte, orando com um jogador de futebol e orando. E aí ele chegou e disse, Deus me revelou que ele vai trocar o seu carro. E cada dia que eu ia orar com ele no monte, ele ia com uma Land, ele ia com uma... Eu falei, pô, eu acho que o cara tá de brincadeira comigo, cara. Me dá o carro. Ele tá de brincadeira comigo. Deus vai usar alguém, vai fazer alguma coisa. Eu falei, pô, o cara tá de brincadeira comigo. É o cara que tem poder... que tem poder para fazer, mas é aquele que Deus vai usar alguém, Deus vai fazer com alguém. Estamos vivendo esse tempo. Teve um cara que foi na igreja, vou falar o nome dele, não é meu amigo, mas eu tinha que exortar ele. Ele ganha 400 mil reais por mês, né? Aí ele chegou lá, as irmãs lá foi pedir. É o mesmo. É o mesmo. Né? Pode ajudar aqui com a cesta básica? Aí falou, não, eu vou orar. Para Deus me revelar, eu vou ajudar. Olha só. Então, às vezes, a avareza também, o perigo do cara associar a bênção material, a bênção de Deus, é porque pode o cara achar também, enfatizar tanto que Deus é o Deus da bênção material, o cara pode se tornar até avarento, né? Assim, a gente acredita que Deus pode abençoar materialmente. Mas a maior bênção não é a bênção material, é a bênção espiritual. Sim. Que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, a bênção do ser. Agora, por que você não tem, para a gente pensar, o período do Antigo Testamento, onde as bênçãos eram medidas por riqueza, a verdade era essa, né? Que é o cara abençoado, é o Abraão, o cara tem muito. O cara que tinha nada, ele não era abençoado. E a pregação da teologia da prosperidade é justamente essa, tem muito... Tem Deus, é abençoado. Tem nada, pode ver que o diabo está na tua vida, alguma coisa está acontecendo. Migrador, alguma coisa está acontecendo. E para Cristo... Aí você pega o Evangelho, as páginas do Novo Testamento, você não tem relatos, pelo menos, eu não conheço, os irmãos podem conhecer, ou muitos relatos, de alguém rico, milionário, no Novo Testamento, que é evangelista, que é servo do Senhor. Você não tem. Ao contrário, você tem a igreja primitiva pegando os seus bens e vendendo e repartindo com os outros, a ponto de ficar pobre e depois Paulo ter que levar a oferta para eles em Jerusalém, porque doaram tudo e ficaram pobres. Os que eram ricos já vinham, por exemplo... O rico Zaqueu. O rico Zaqueu. Vai ter o caso de Filemão. Filemão é um senhor de escravos. Filemão tinha muitos bens. Já vinham, né? Mas ele já veio. Ele se converteu, ele já veio e ele não abre mão daquilo que ele já conquistou. E aquilo ali também, de muitos darem os seus bens, também está ligado a uns crerem que Jesus iria voltar naquele momento. Tinha essa crença. Ele vai voltar amanhã, a gente tem que fazer tudo, Não precisa de se apegar, porque daqui a gente vai embora. Ele vai voltar amanhã. Os irmãos de Tessalônica, então, né? Porque tem pessoas que querem usar esse texto para tirar dinheiro do povo. Olha, eles deram tudo, tu tem que dar tudo. Isso é um perigo. E a proposta do evangelho é interessante, né? Você vê Barnabé. Quando se converteu, ele entregou a fazenda dele.
Então, a proposta do evangelho, na verdade, é mais perda do que ganho. É isso que eu tô falando. Eu costumo dizer que o evangelho não é da salvação, é o evangelho da perdição. Porque Jesus falou que se você quiser salvar... Dependendo do contexto... Deixa eu terminar. Você vai se perder em Jesus. Jesus disse que se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que perder a sua vida. Então, a compreensão do evangelho necessariamente não é da salvação, é o evangelho da perdição. Eu queria fazer uma tatuagem na testa dizendo isso, né? Ser evangelho da perdição. Porque a gente acha que a gente só quer ir pro evangelho para ganhar alguma coisa. O evangelho é muito mais perda do que ganho. Os caras que estão fazendo tatuagem Tem, na testa demorou. das pessoas. Demorou, tem problema não. Tem problema não. Se for para manifestar alguma coisa que influencia a vida de alguém. Eu costumo dizer que tem gente... Eu costumo dizer, Pablo, que tem gente que nunca vai frequentar um motel, nunca vai adulterar, nunca vai trair a esposa, nunca vai trair o marido, vai ser crente necessariamente fiel à estrutura denominacional, mas ele ama Mamon, ele não ama Deus. A gente está completamente confuso. Os nossos propósitos precisam de ser alinhados na proposta do Evangelho de Cristo. Porque ele disse que não há como agradar a dois senhores. E ele coloca o outro senhor não como o diabo, ele coloca o outro senhor como o dinheiro, a riqueza, o desejo, a ganância, enfim. Então, é muito interessante pensar que pode ser que tem gente em casa hoje, agora, vendo a gente, que certamente frequenta fielmente a igreja e está frustrado porque Deus não prosperou ele na medida do que ele viu acontecer na vida de muita gente. E aí eu desejo que você que está me assistindo em casa perceba que a grande prosperidade é ser um bom marido, é ser uma boa esposa, é ser um bom filho, é cumprir o seu papel como cidadão e viver de forma que agrade a Deus. Maravilha! Nosso Deus, nossa religião é uma religião monoteísta, né, que acredita em um só Deus, não em dois senhores. Isso aí muito bem colocado, Michael. Vamos para um break. Rápido intervalo, Antenados vai e volta já já. É tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada. E a milagre foi por você que ele se entregou. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, louvando a Deus pela sua presença. Sempre quando chego aqui, antes de chegar, na verdade, no caminho, eu oro pela sua vida, para que Deus prospere, abençoe, guarde, Aleluia. preserve a sua fé em Cristo, na santa doutrina. Esse programa é um programa que exalta a palavra de Deus. Milhões de pessoas nos assistem nesse momento, inclusive você, e você é alvo da minha oração. Deus te abençoe. Pastores, vamos lá. Quando que identificamos essa relação de barganha em uma comunidade de fé ou na vida de Cristo? Como é que a gente pode identificar isso? Quando isso acontece? A gente fala que não podemos barganhar com Deus, não podemos utilizar Deus como um amuleto, como um abracadabra, uma lâmpada de Aladim, usar só o nome de Deus como um ídolo para alcançar fins. Porque Jesus, ele não está no meio do processo, ele está no fim do processo. Eu não uso Jesus para alcançar alguma coisa. Na verdade, o Jesus está no final da fila. Eu busco a ele como fim do propósito. Paulo já falou isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele nunca disse sede imitadores de Cristo como eu sou. Ele nunca estava no fim do processo. Sempre Cristo está no final de tudo. Agora, quando que nós identificamos quando uma pessoa está barganhando com Deus? Sim, aí a pessoa tem que fazer uma separação. Coríntios 8 e 9, quando Paulo vai falar sobre oferta, ele vai tratar desse assunto de uma forma muito clara. Primeiro a gente tem que entender, eu já disse aqui, que tudo parte de Deus, tudo inicia em Deus. Eu não tenho como barganhar com Deus aquilo que Deus me deu. Por isso que o legalismo é uma loucura. Por isso que esse negócio de troca é uma loucura. Como é que eu vou trocar com Deus? Se eu adoro, foi o desejo que Ele plantou no meu coração. Aí alguém fala, Deus, me dá porque eu sou adorador. Não, foi eu que gerei. Não, se eu oro, foi o Espírito Santo que intercedeu por mim porque eu não sei orar da forma adequada. Aí eu digo, Senhor, eu oro todo dia. Aí o Espírito Santo, foi eu que orei por você, intercedi, tu estava orando errado, rapaz. Eu que intercedi por você. Então, tudo parte de Deus. Aí existe um perigo que precisa ser tratado dentro disso. Eu não posso barganhar, mas há o perigo daquelas pessoas que são gananciosas e não conseguem ser liberais. Não conseguem ser liberais. Ela diz, olha, eu não vou dar, eu não entrego. Eu não dou nada, eu não oferto, não abençoo ninguém, não ajudo ninguém, porque o coração dela está preso, o coração dela está agarrado aos bens dessa terra. Aí ela não consegue dar. E tem aquela que está agarrada aos bens da terra e consegue dar, mas ela dá para receber algo em troca. Existe duas pessoas. Aquela que dá
aquela que não dá porque está presa, e tá aquela que dá porque também está presa. Tem aquela que dá porque está presa. Que está dando o Senhor, eu vou dar. Aí a maioria das igrejas hoje necessita de palavra ofertória. Por quê? Isso não existe. Por quê? Porque o povo quer ouvir algo dizendo o quanto eu vou ganhar, o quanto Que é eu uma vou motivação receber. extra, né? O que vai acontecer se eu der a oferta? Eu vou ficar rico? Eu vou ficar poderoso? Isso é barganha. Isso é barganha. Porque eu oferto. Eu tenho pão todo dia. Aleluia. Eu tenho água todo dia. Eu tenho um sustento da minha família todo dia. Eu tenho saúde. Eu dou por gratidão. Eu dou por louvor a Deus. Aí eu costumo dizer, se Deus fizer mais alguma coisa, glória a Deus. Mas se Ele não fizer mais nada, não me der mais nada. Ele já me deu muita coisa. Agora a barganha também, eu penso que não está relacionada apenas a finanças, né? Isso é interessante, eu gostaria de falar. Porque é interessante, às vezes o cara vai na igreja atrás de uma libertação, vamos dizer, de um vício. Depois que o cara foi curado, porque cura mesmo, porque os princípios de Jesus, como a gente já falou aqui, é transformador. Aí depois que o cara é curado, ele vai embora e continua vivendo a vida dele. Tipo, o barganha com Deus até atrás de uma libertação de um vício. A ideia da barganha necessariamente não é restrita à ideia financeira, né? Como a gente vive num país muito materialista, as pessoas são induzidas com esse veneno, nós somos, né? E a gente vive combatendo, muito bem dito pelo pastor Bruno, a grande maioria busca a grana. Mas também tem muita gente atrás das motivações. Restauração de um casamento, o cara vai lá, tudo só para acaba sendo Eu vejo denominações evangélicas, e principalmente aquelas que trabalham muito com jovens. Eu vi uma vez um grupo de meninos com um carrinho de mercado, com um monte de cloro, vendendo cloro. E eu olhei aquela garotada e eu achei, no imediato momento, interessante. Depois eu parei para pensar e eu perguntei, vocês estão vendendo cloro por quê? Aí eles falam para fazer o chão da igreja. Para fazer o chão da igreja, da catedral. Eu fiquei pensando, será que esses meninos, quando a mãe em casa pede para comprar o cloro, para limpar o banheiro da casa deles, eles vão com a mesma motivação que eles estavam fazendo para fazer o chão da catedral? Porque às vezes a gente está formando muito mais discípulos para a nossa denominação e para o movimento da gente do que para Cristo. Porque importa muito mais honrar pai e mãe do que vender cloro para construir uma denominação. Então a gente percebe que às vezes até o trabalho que a gente faz dentro do movimento denominacional é interesseiro, também é barganha. Porque eu quero ganhar um cargo, porque eu quero ter um título, porque eu quero ter uma função, porque eu quero ser líder de determinado movimento. Então está tudo sempre nessa demanda mundana, no sentido dos interesses. Está sempre tudo dentro desse nicho de interesses escusos. E, inclusive, às vezes, eu caminho com algum... hoje tem um direto, inclusive mora comigo, um menino que tem uma dificuldade com relação ao homossexualismo, e eu tive alguns meninos que caminharam com a gente, e o principal objetivo deles era ser curados. E a principal motivação deles pela cura era porque a sociedade os rejeita. E não porque, de fato, queria ser curado pelo propósito ideal de amar a Deus de uma forma ideal, como foi criado. Aí, você percebe que até a influência no desejo de conquistar alguma coisa que parece digna, ainda é indigna. Cabe, né, Helena, o pastor instruí-lo, né? Porque, por exemplo, tem essas iscas. Às vezes o cara quer ir para a igreja para se libertar do homossexualismo, ou o cara quer ir para a igreja para se libertar do vício, ou para restaurar o casamento. Com medo do inferno, para restaurar o casamento. Isso aí pode ser uma isca. Deus tem seus meios de graça para atrair a pessoa para ele, para depois ele conhecer de fato o verdadeiro evangelho. É isso que é importante. Cabe o líder instruí-lo. O que eu tenho visto também muito, ainda mais na TV, é a questão dos milagres, né? Cismou com TV, rapaz. Vou achar que tá falando contra a TV. Não. Questão dos milagres. Poxa, os milagres hoje servem para glorificar os apóstolos, né? Glorificar os pastores aí. E os milagres, eles têm que ser pedagógicos, têm que apontar para Cristo. Nicodemos viu Cristo fazer milagre de dia e foi ter com ele de noite. Ele chegou, o Senhor faz os sinais que ninguém faz, então vem atrás do Senhor. Então, assim, os milagres eles precisam apontar para a pessoa de Cristo. Eles não podem servir para enriquecer o dirigente do culto, o pastor do culto, e isso eu tenho visto bastante, né? Então, é uma forma também de barganha. O cara quer fazer milagres não para a glorificação de Deus, mas para que ele venha encher o bolso. E era para ser o contrário. Se eu recebo a transformação da minha casa, se eu recebo um bem material de Deus, se eu sou abençoado, aí que eu tinha que fazer mais para Deus. Justamente. Porque a primeira oferta, ela só foi colocada para Deus porque Deus já havia dado. Primeiro Deus cria tudo e dele ter criado, o homem tira o fruto da oferta. Só que aí a gente vai levar para essa doutrina da prosperidade e diz que se você der,
inverteu. Se você der, você vai ganhar mais. Mas na realidade não. Se eu tenho, é porque Deus me deu. Então eu tenho que fazer cada vez melhor para Deus, porque Ele vai continuar me abençoando para eu cada vez melhor ainda ofertar a Ele ou para as pessoas. Porque se cria necessidade dentro desse aspecto que foge da prosperidade, da barganha, entra no aspecto da barganha em todas as áreas, pessoas que estão na igreja querendo barganhar sua salvação, querendo barganhar, Senhor, eu mereço. É isso que Jesus vai condenar e vai dizer, olha, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu preguei, no teu nome as pessoas foram curadas. É mesmo que a pessoa está dizendo, Senhor, eu mereço. Eu mereço, se eu fiz isso tudo, eu mereço estar aqui. Vai para fora porque eu não te conheço, porque nunca teve por causa de Jesus. Nunca teve. Tem pessoas que têm medo do inferno. Tem uma frase que o Pablo usa direto. Ô Senhor, se eu tiver com medo de ir para o inferno, me lance lá. Tem pessoas que querem ir para o céu por causa de rua de ouro, por causa de rio de cristal. E nunca é por causa de Jesus. Tem pessoas que estão na igreja porque têm medo de inferno e não por causa do relacionamento com Jesus. É uma barganha, porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém deseja ir para o inferno, Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Mas a verdade é que as pessoas estão indo porque eu não saio daqui. Tem pessoas que não têm coragem, é que nem o filho mais velho do pródigo, ali o irmão do pródigo. Ele não sai porque ele não tem coragem, mas ele não tem relacionamento com o pai, ele tem problemas dentro de casa, ele não tem intimidade com o pai. Tem pessoas que não têm coragem de sair, mas não tem contato com Jesus, não tem relacionamento. Mas a mensagem da graça, Bruno, eu acho que ela choca justamente por causa disso. Quando você prega a doutrina da graça, a mensagem da graça, o cara que prega a doutrina da graça, muitas vezes ele é considerado um libertino. Não é graça? Porque a doutrina da graça desconstrói justamente essa questão de eu ter que fazer para receber. Mostra um Deus amoroso. Justamente. Então, essa concepção... Absurdo, um amor absurdo. Essa concepção, que a gente parece que o pessoal gosta dessa questão de eu ter que fazer, né? O Bruno gosta falou, de ser Deus. Senhor, eu fiz, eu orei, eu busquei. Então, quando a doutrina da graça entra e diz, não, você não fez nada, não é nada que você fez, é tudo pelo que eu fiz, o cara diz, pô, caramba. Tem até dificuldade de acreditar nisso, né? Será que é muito bom para ser verdade? Tão fácil né? assim? E qual é a essência da fé evangélica? Como é que a gente pode, já que a gente está falando que existem as comercializações da fé, qual é a essência da fé cristã? A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Os méritos foram todos... Eu lembro da frase dos puritanos, estava lendo Santos no Mundo, né, um livro muito bom, por sinal. Ele falando, a frase dos puritanos era, nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz eu me agarro. É a confiança na suficiência dos méritos de Jesus, né? Saber que eu não sou capaz de satisfazer a exigência de Deus. Cristo foi. Então, por isso, eu confio nele. Aí, por confiar nele, eu não sou perfeito. Esteticamente, sou perfeito em Cristo, né? Porque ele olha para mim através de Jesus, porque os méritos foram todos dele. Vou para um break, depois Kleber fala aqui, temos mais um bloco aí pela frente, vamos finalizar aqui com chave de ouro. Então você não sai daí que Antenados vai e volta já já. Ai, meu Deus do céu, mostra o caminho pra eles, me ajuda por favor. Ai, ai, Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre a comercialização da fé e pregando também sobre o que é uma fé genuína. No último bloco fiz uma pergunta, o Leandro falou aqui também, sobre qual é a essência de uma fé genuína em Cristo Jesus, falando que a suficiência em Cristo é uma marca de uma fé genuína. Kleber? Rapaz, a fé, ela é um estímulo para a gente viver esse evangelho. A gente tem vivido um evangelho, assim, tão materialista. Eu só tenho fé se eu recebo, eu só tenho fé se eu tiver. E graças a Deus, que Deus hoje me deu a oportunidade de estar aqui com vocês, para que eu cada vez mais acredite que eu estou indo no caminho certo, cara. Que não é o que eu tenho, é o que Deus é em mim. E se tenho muito ou se tenho pouco, eu continuo sendo dele. O grande problema é que nós temos vivido um momento, eu não estou aqui para falar de quem prega certo ou de quem prega errado, eu tenho que estar falando do que eu prego. É como a fé, não é o que eu estou vendo, é o que eu sei que eu vou enxergar. É diferente. Então, a gente precisa, de uma vez para sempre agora, até Jesus voltar, parar de
tentar enxergar a fé apalpando, segurando, poxa, tendo o bolso cheio. Cara, se Deus tiver que abençoar, Ele vai abençoar da forma que Ele quiser. Eu só preciso estar à disposição, no caminho, que Ele vai trilhar o caminho que eu tenho que chegar. Uma das essências da fé cristã, eu vejo também que é a ressignificação da vida. Ele nos faz enxergar a vida pela ótica de Jesus. Então a gente ressignifica não só a vida, mas a morte também. Sim, aí também existe o perigo de fé em fé. A minha fé é na fé, não é em Cristo. O cara tem fé na fé dele, né? Eu tenho fé na minha fé. Eu acredito que eu vou conquistar. Paulo combate isso em Romano. Então a nossa fé está totalmente ligada a Cristo Jesus. Eu posso fé é ter... fidelidade. Positivo. É totalmente ligada a Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que nós somos justificados pela crença em Cristo Jesus e temos paz com Deus. E essa fé nos faz vencer e nos faz chorar. É isso que Hebreus 11 vai narrar. Uns venceram, uns foram livres da cova do leão, uns foram livres da fornalha. Aí termina e parece que ninguém leu o término de Hebreus 11. Termina dizendo, e uns foram cerrados ao meio pela fé. Nem parece que esse texto é rasgado, porque a mesma fé que dá o livramento é a mesma fé que o cara diz, eu não saio daqui porque eu creio em Cristo. Porque eu creio em Cristo, porque eu creio ao ponto de Cristo me fazer um grande milagre, mas eu creio ao ponto de Cristo de não negar o nome dele e falar, eu não nego porque eu creio que existe um céu e eu sei que Jesus está lá e eu vou estar com ele para todo sempre. Em Hebreus 11 ele fala, né? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó para ser maltratado como povo de Deus do que desfrutar do prazer do pecado por algum tempo. Então fé tem a ver não com essa coisa mística, né? Do atrair o que eu não vejo, mas fidelidade, né? É isso que é importante, que às vezes o cara, eu tenho fé para pedir a esse monte, mova e ele moverá, mas isso aí, na verdade, é que uma fé pequena é capaz de fazer grandes coisas. Então, a fé é fidelidade. Quanto mais fiel eu sou a Deus, mais fé eu tenho. O Paulo, lá nos Filipenses, de novo, ele falando que... Estudando Filipenses? Já estudei, porque as cartas eu gosto. Muito boa, cara. Ele falando o seguinte, ele fala assim, se eu quero viver por amor a vós. Porque a minha vida eu quero dedicar a vocês. Mas se for para morrer, eu também quero morrer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então olha a visão de vida cristã do camarada. Se eu vou viver, é por causa de vocês. Eu não quero viver por causa de mim. É porque em algo eu estou edificando vocês. E se eu for morrer, para mim, é lucro. Essa é uma das identificações da vida de alguém que está vivendo de barganha ou não, né? Se os motivos que você quer conquistar alguma coisa está ligado necessariamente a alguém. A passar por alguém. Vai alcançar alguém, né? Fé também. tem a ver, então, com o mini Cristo. Você se torna um mini Jesus. Um cristão. Esse é o propósito da vida. O propósito da vida, e esse é o processo da formação do discípulo, é conseguir ter a imagem do Cristo na nossa vida. As pessoas olhar para você e você dizer que ele cresça e que eu diminua. Aí ele conclui falando, que ele citou aqui no início. Ele fala isso e depois diz, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, no capítulo 2, né? Não, temos que crer porque nós estamos crendo só em milagres. Nós estamos crendo só em milagres. Só que o mundo espiritual é muito maior. Eu não preciso de milagre para crer em Deus. Cara, porque isso é um absurdo. A graça nos escandaliza. Eu crer que Jesus morreu e que eu sou salvo porque eu creio nele. Isso é um escândalo. Calma aí, tu não vai dar nada. Tu não vai fazer nada. Porque é um escândalo, né? Há o livro Os Aconselhamentos Espirituais de Lutero. Lutero vai dizer que a cruz, ela nos humilha. Por que ela nos humilha? A cruz está dizendo, você não tem condições de fazer nada. Você é um inútil para você salvar a sua própria vida. É isso. Nascidos escravos. A cruz começa a nos humilhar. Você é inútil, você não consegue nem se salvar. Eu tenho que morrer para salvar você, porque você não presta nem para salvar a sua própria vida. Isso é humilhação. É o dualismo que ali na cruz, ao mesmo tempo que ela nos humilha, ela traz paz, ela traz gozo ao nosso coração, mas a cruz está mostrando a nossa incapacidade. Eu preciso crer que eu sou incapaz. Eu preciso crer. Paulo, os Gálatas, ele exorta os Gálatas exatamente por isso, que eles começam no espírito e terminam na carne. Que carne é essa? Essa é a carne de não acreditar na graça. Quando fala de cair da graça, não é pecar, falhar. Cair da graça é você deixar de confiar nesse amor absurdo do Pai, que recebe o pródigo de braços abertos. Passar por legalismo, porque Gálatas ele combate justamente isso. Eu estou perplexo, vocês passaram tão rápido do evangelho que eu vos ensinei. Qual é o evangelho? Esse que Cristo fez, que você não conseguiu se salvar. Para qual evangelho? Para o evangelho que você vai ter que cortar o prepúcio
para ser salvo. Você vai ter que circuncidar para ser salvo. Vai ter que fazer lei. Então, esse evangelho está Se a errado. cruz não for suficiente, olha, você crê em Cristo, mas peraí. Justamente. O pastor Bruno falou uma coisa muito Quer interessante. acrescentar. E outra, quando o Paulo fala, começaste no espírito e terminaste na carne, tem gente que acha que dali carne está falando de Tentação pecado, de pecado, é adultério. E carne ali que ele está falando é justamente isso, de você trazer o legalismo e deixar a natureza humana falar. A compreensão, eu gostaria de deixar isso claro, porque a ideia dos milagres, essa manifestação é só para esse mundo. No mundo vindouro, essas manifestações não existem. Quem vive no espírito, quem anda numa dimensão superior a essas demandas daqui, a gente já venceu as necessidades dessas demandas. A gente só consegue viver desesperadamente numa ganância louca, ou seja, por cura. Essas demandas daqui são demandas desse corpo corruptível, dessa corrupção que está em nós. A gente precisa de andar num nível que a gente conquiste uma dimensão, que a gente ande num patamar que nós avancemos dessas demandas que já não são tão relevantes para aquele em quem foi salvo por Cristo. Então, uma das evidências de que o cara vive a essência do evangelho é, primeiro, que ele vive num mundo de guerra, mas está em paz, né? Ele vive num mundo de conquista, de desejos, de cobiças, de ostentações, mas ele mesmo está desprendido, despreocupado, né? A felicidade dele não está nisso. Aleluia. E a outra também é que ele sabe que é a esperança pós-morte, né? A gente não... Eu estou nesse casulo aqui, mas é por pouco tempo, que a minha esperança é pós essa vida. Paulo, quando escreve Efésios, capítulo 6, depois de falar das armaduras, lá no finalzinho ele diz assim, e peço a vocês que orem por mim, embaixador de Cristo, em cadeias, para que ele me torne livre, para que eu possa anunciar o evangelho como me convém, livremente. Olha por que o cara quer oração. Para que vocês orem por mim, para que eu seja livre, para anunciar o evangelho como me convém, ou seja, livremente. Ore por mim para eu ser exaltado, para Deus me tirar daqui, os meus inimigos veem que eu saí. Fazer justiça para todo mundo. Não. A espiritualidade é essa, né, que está falando aí, que é exatamente ser livre para pregar o evangelho. Quero pregar o evangelho, não é para minha glória. Né? Maravilha. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Olha aí, já com uma É para isso. Pastores, quero agradecer muito a presença obrigado pelo de vocês. carinho. O papo foi uma bênção, como Muito bom. sempre. Acredito que você que me vê, que me ouve, que me assiste, também foi muito abençoado. Todos os dias, 17 horas, aqui, antenados na Geral. Obrigado, Brasil. Obrigado, você. Divulgue esse programa e Deus te abençoe e te guarde. Um beijo grande. Até a próxima.